Agora a gente vai falar de uma coisa que deveria ser banida do esporte, mas que infelizmente ainda convivemos com ela: a violência. Uma tragédia marcou o futebol paulista nesse final de semana e quem conta pra gente o que aconteceu é a repórter Roberta Barcelos. Boa tarde, Bebeta. Boa tarde, Amanda e Luiz Cândido. Então, Amanda, o que era para ser uma festa acabou se tornando um campo de guerra. Era dia de clássico entre Palmeiras e Corinthians, mas horas antes do jogo começar, integrantes das torcidas organizadas dos dois times entraram em confronto. Um homem que passava do outro lado da rua e não tinha nada a ver com a história acabou morto, atingido por uma bala perdida. Um dos confrontos foi na estação Brás do metrô. Dezenas de torcedores foram detidos e pelo menos 2 pessoas ficaram feridas. A polícia apreendeu pedaços de pau e barras de ferro. É com vocês aí no estúdio. Depois desse episódio, o governo de São Paulo determinou que os clássicos serão com torcida única até o fim do ano. A decisão foi um pedido do Ministério Público em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública do Estado. A medida entra em vigor imediatamente. Outras 2 iniciativas foram a proibição dos clubes de repassarem ingressos às torcidas organizadas e o impedimento de integrantes desses grupos de entrarem nos estádios com faixas, bandeiras ou qualquer coisa, qualquer item que faça alusão aí às suas entidades. As vendas de ingressos das organizadas serão feitas online, como já acontece majoritariamente com o restante dos torcedores, Mas vamos mudar de assunto, Pela Libertadores, o São Paulo encara o Trujilhanos às 21h45 hoje, no Morumbi. Jogão, hein, Luiz? O São Paulo precisa, inclusive, de vencer, porque depois tem mais jogos e, com certeza, não é uma situação cômoda a situação do São Paulo e é preciso realmente que prevaleça o mando de campo para o São Paulo vencer, conseguir um bom resultado, já que a próxima partida é fora. Jogando em casa tem que ser vitória, E a terça é de bola rolando, tem Copa do Brasil também. O Botafogo joga hoje na cidade alagoana de Coruripe. Eita! Não conheço, você conhece Coruripe? Não, nunca fui Coruripe, não. Não, foi o máximo que eu fui foi Maceió, capital, mas Coruripe eu não conheço. O time tem o mesmo nome, Chama Coruripe. O time alvinegro, o Botafogo, viajou ontem à tarde para Maceió e de lá a delegação seguiu de ônibus para o interior do estado. O técnico Ricardo Gomes vai mandar a campo uma equipe mista, optando aí por poupar 7 titulares, entre eles o goleiro Jefferson e o zagueiro goleador, o argentino Carli. Se vencer por 2 ou mais gols de diferença, o time carioca evita aí o jogo de volta, Uma estreia que não deve dar tanto trabalho assim para o Botafogo, Luiz? Se bem que você vê que dos times do Rio de Janeiro, o Flamengo foi surpreendido lá em Sergipe, pelo Confiança. O Flamengo entrou sem confiança Entrou sem confiança e acabou perdendo o jogo. Mas veja você que esse jogo lá em Coruripe, a motivação, os jogadores desconhecidos, os jogadores das cidades assim, por isso que é muito democrática a Copa do Brasil, É verdade. Porque você vê que participam clubes de todos os estados, de forma que assim, é uma festa para a cidade receber o Botafogo, não importa se é com time misto, se é com time completo, entendeu? Então os jogadores locais parece que se motivam muito mais para a partida e vendem caro a derrota. Se o Botafogo vencer por 2 gols de diferença ou mais, evita o jogo de volta no Rio de Janeiro. Mas o interesse também do time local, da turma, dos jogadores de Coruripe, por exemplo, é trazer outro segundo jogo para o Rio de Janeiro ou para outra cidade que o Botafogo quiser garantir o jogo de volta. Vai ser interessante o jogo. Aconteceu nesse final de semana o Arnold Classic Brasil e teve campista que voltou para casa com medalha. Daiana Cruz, boa tarde, bem-vinda ao Esporte Total. Boa tarde. Ela que é atleta de Kung Fu, voltou ali, Milonga, com 2 medalhas e ainda veio com um troféu. Eu estou vendo aqui 2 medalhas muito bonitas, e ainda conquistadas, ambas no final de semana agora, para se juntar à coleção dela, que ela tem. Você fez uma matéria com ela, inclusive, há algum tempo, e exibiu várias medalhas. E ela no ringue tem pessoas que é baixinha, fala baixo assim, mas é uma fera. E aqui com o troféu do Arnold,
Engraçado. E, aliás, o nosso Fábio Luiz é fã do Arnold Schwarzenegger, né? Até hoje ele eu tem... não sabia dessa. Até o Fábio Luiz tem, o Fabinho tem até hoje lá em casa dele. Pôster no quarto? Um DVD do Exterminador do Futuro, não é verdade? Eu acho que nem ele está sabendo disso. É verdade, mas acontece o seguinte, acontece que foi até governador da Califórnia, se meteu na política e tal, mas participaram quase, eu acho, 1000 atletas nas diversas modalidades, que a gente pensava que fosse só, né, o pessoal os fisiculturistas e tal, mas não, várias modalidades, não? Foram várias modalidades, né? O Kung Fu, Sandá, teve Muay Thai, teve Kickbox, teve Jiu-Jitsu, teve Greco-Romana, teve Wrestling, foram vários eventos simultâneos. Teve pancadaria à vontade lá no negócio, Teve, tá vendo? todos os gostos. E você trouxe aí 3 conquistas pra gente. Fala um pouco dessas categorias. Bom, eu sempre luto na categoria 5'2" ou 4'8", e eu recebi o convite para lutar numa categoria acima, até 54 quilos, que é o Super Fight, né? Que não tem o protetor de cabeça e nem o tórax. E foi a minha estreia no Super Fight e eu trouxe a medalha de segundo lugar dessa vez. Então você já estreou com medalha? Já estreiei com medalha, né? Eram 4 na categoria, eu ganhei uma e perdi a final. E essa medalha de ouro, de onde ela vem? Essa aqui é do Swaidial, que é a categoria que já faço participação já há tempo. Explica um pouquinho pra gente essa categoria. O Swaidial é comparado a um judô, porque ele não vale finalização e nem soco e chute, só projeção e arremesso. Há quanto tempo você é atleta de Kung Fu? Eu pratico Kung Fu há 18 anos e estou há 16 anos agora, completei 16 anos em cima do ringue. Explica pro pessoal de casa, bem para leigo entender mesmo, o que é o Kung Fu? O Kung Fu é uma arte marcial que é comparada ao tempo de habilidade. Quanto mais tempo você tem, mais você busca conhecimento. E dentro dessa arte tem várias modalidades. Tem o Tai Chuan, tem o Sandá, tem o Swaidial, tem Tuichô, que é o combate de Tai Chi, que muita gente também não sabia, mas o Tai Chi ele é bem marcial mesmo. E quando as pessoas se interagem com o Kung Fu e começam a aprender, elas têm sede e querem só ir aprendendo mais. E me diz uma coisa, uma atleta do seu nível, que vai para um campeonato, na estreia já volta com uma medalha de prata, mais uma medalha de ouro, um troféu. Você tem algum tipo de incentivo, algum tipo de apoio aqui na nossa cidade? Nós temos o programa Bolsa Atleta, mas que agora deu uma parada, né? E eu estou em busca de apoio, patrocínio, porque agora vai vir as competições pela federação e pela confederação, agora no meado do ano, e a gente está sempre buscando esse apoio. É isso aí, é complicado, né, Luiz? Um atleta desse nível não ter apoio, não ter incentivo. A gente vê muito disso, aqui em Campos principalmente, com a falta de apoio por parte, principalmente, do empresariado. Não é verdade? É o que ela disse, um Bolsa Atleta ajuda bastante. É locomoção, viagem e tal, gastos, material de treinamento, mas agora está suspenso por enquanto. Mas os gastos continuam se ela quiser continuar participando, evidentemente. Quer dizer, é complicado. É isso aí. Nosso tempo está acabando, Luiz. A gente vai precisar se despedir. Daiana, obrigada pela sua presença. E fica aí, né, a nossa súplica para que os empresários comecem a olhar para o nosso esporte e incentivar os nossos atletas. Amanhã, 1h30 da tarde, a gente está aqui de novo.